Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito ao Ponto. Pessoal, a gente está trazendo hoje um advogado que é referência para a gente aqui em ações de autismo, atuou muito aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, tem várias ações na temática, que é o doutor Sérgio Rodrigues. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Sérgio, a gente tem aqui, eu posso chamar de Sérgio só, né? Pode Tá chamar de suficiente. Sérgio, claro. Não é doutor Sérgio não, né? Claro. A gente tem uma situação emblemática aqui, né? Porque é o seu diagnóstico. Eu queria que a gente... Cheguei a falar contigo antes, se Sim, poderia citar esse fato. Sim. E queria que tu falasse. Eu acho que isso é um diferencial, assim, um divisor de águas muito grande. A gente ter pessoas que são referência, que têm diagnóstico e que, para a sociedade, elas exercem um papel, assim, super importante, sabe? Eu tenho muito carinho pela causa e especialmente porque quem me diagnosticou foi minha mãe, né? Minha mãe é neurologista, hoje não atua mais. No entanto, numa época que não se falava sobre autismo, ela já era uma estudiosa sobre o assunto e com muito carinho ela pôde iniciar algumas consultas comigo, iniciar alguns procedimentos, até que chegou à conclusão, de fato, sobre o meu autismo. E, graças a Deus, eu fui muito bem cuidado, né? E posso estar aqui hoje para contar essa história, né? A gente tem muito caso, né, Serginho, de pessoas que têm um diagnóstico com o tratamento correto, a pessoa consegue se inserir no lugar que seria dela socialmente, né, de Bom, curso superior, de tudo isso, né? as terapias, o tratamento são muito importantes e muito especiais, né? Porque aquele que está no espectro autista, ele necessita de alguns aprendizados, né? De vida diária, né? Alguns aprendizados relacionais que podem evitar uma série de estresses comuns para aquele que estão dentro do espectro. Então, consequentemente, manter a rotina dessas terapias são essenciais, são muito importantes. É muito legal, assim, a evolução social que tem disso. Eu te disse já, eu advoguei pouquíssimo em ação de reajuste, ação de autismo no passado. Sim. E eu me lembro que em um dos casos, já tem talvez uns 3 ou 4 anos, tinha uma criança que ela teve diagnóstico já, assim, com uns 3 anos e meio, 4 anos, quando ela iniciou as terapias. E, assim, era um diagnóstico que, quando eu a vi e conheci, eu falei, nossa, demorou, né? Porque socialmente ela estava zero inserida socialmente, não falava. Era uma criança que quando você a via, você sabia ali e talvez tivesse algum tipo de precisasse de qualquer terapia. Deu pouco tempo do tratamento, a gente conseguiu. Na época foi pela operadora de saúde, foi em rede credenciada. E aí deu pouquíssimo tempo, foi coisa assim, tipo, sei lá, 1 ano que ela estava fazendo todos os tratamentos, as terapias, tudo. E ela, assim, era outra criança. Era uma criança que falava, que interagia, que estava na escola. Sim. Assim, uma outra realidade que a gente conheceu. E, assim, rápido, né? Uma situação que, em 1 ano, ela conseguiu, talvez até pela faixa etária, não sei se mais novo faz mais diferença, mas ela conseguiu uma evolução a olhos nus, assim, de nenhum especialista. Socialmente, ela conseguiu se desenvolver, né? Essa era uma pergunta que eu tenho, além de tudo, curiosidade. Quanto mais cedo esse diagnóstico e esse tratamento, melhor a evolução, assim como, em tese, outras patologias ou outras, enfim, doenças, tratamentos, tudo, que quando a gente fala em medicina, quanto antes descobrir, mais fácil de tratar, em tese, uma doença, né, que não seria o caso do autismo. Mas, enfim, também o quanto antes esse diagnóstico e o quanto antes o início dessas terapias seria melhor para a evolução ou não? Eu vou falar com opinião Pessoal. leiga, pessoal, porque eu não sou médico, não é? Sim. Mas, claro, existe notadamente aí a importância da plasticidade cerebral, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais pode-se utilizar essa plasticidade cerebral para que haja uma evolução um quanto mais ágil, né? Com relação à criança, com relação ao infante. Bem diferente quando descoberto tardiamente, né? E essa criança se estabelecer numa rotina de crescimento, numa rotina de evolução constante, a tendência são que obtenha resultados maravilhosos, né? Inclusive, recentemente, pessoal, eu tive com o doutor Sérgio uma sessão de julgamento aqui no Tribunal de Justiça que ele estava justamente defendendo
o interesse dos autistas nessa ocasião. Foi uma sustentação oral incrível, né? Eu estava defendendo uma tese de reajuste e ele é uma tese de direito dos autistas. E eu queria perguntar uma coisa, doutor Sérgio. Nessas ocasiões de sustentação oral, defender o interesse no sentido de rede credenciada, fora de rede, e o IAC aqui no TJPE, que foi julgado, acho que tem um ano, um pouco mais, Sim. faz muita diferença a sustentação. Como tem sido com o IAC? Realmente foi um paradigma aqui para a jurisprudência no primeiro grau? Como é que tem acontecido? Bom, o IAC, o incidente de ação de competência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele foi utilizado de forma muito sábia pelo nosso Tribunal de Justiça de Pernambuco, porque nós tínhamos uma enxurrada de ações relativas à matéria e havia a necessidade premente de os juízes terem um parâmetro de decisões a respeito do assunto. Então, o tribunal ele deu um ponto de corte, né, e tratou o assunto de forma coletiva, né, para que servissem para todos os próximos julgados, né, que pudessem surgir e referenciá-los, né? E o tribunal fez história naquele momento, né? Havia uma discussão ainda pendente no Superior Tribunal de Justiça e o nosso tribunal ele foi histórico, como é que costuma dizer em Pernambuco, né? Nós somos o Leão do Norte, nós somos fortes, nós somos pioneiros, né? E o nosso tribunal ele seguiu essa corrente e trouxe parâmetros para que os julgadores pudessem objetivamente tratar o assunto do autismo, né? E muito obrigado pelo elogio da última sustentação oral. Foi um julgado também muito, muito importante, porque tratava de um plano de autogestão, até então ainda não objeto de julgamento dentro do Tribunal de Justiça de Pernambuco, infelizmente ou felizmente, né? Eu não posso citar os nomes, porque existe Claro, houve segredo de justiça, né? Mas que o tribunal ele seguiu o mesmo caminho do incidente de ação de incompetência e garantiu, sim, que as terapias fossem realizadas àqueles que precisam. Entendi. Eu e Marcelo, a gente faz muita parceria. Tem algumas ações que tratam, inclusive, de terapias. Acho que não tem nenhum caso que seja de autismo, Não. né? Mas tem caso de terapia. E eu sei que tem muita discussão em rede credenciada, fora de rede credenciada, né? Como isso tem sido? Porque eu sei que, assim, varia muito de operadora para operadora, né? E nessas ações a gente acompanha bem que em algumas operadoras realmente apresentam a rede razoável, outras não apresentam nenhuma rede, outras não conseguem no domicílio do menor, da criança. E aí, como é que tem sido? Aqui em Pernambuco, tem sido uma situação que é essa questão das operadoras custearem fora de rede credenciada. Tem sido tranquilo ou geralmente tem sido É na necessário rede? observar alguns fatores, né? Você já trouxe aqui alguns pontos que devem ser levados em consideração. Os planos de saúde, primordialmente, eles devem atender sua rede credenciada, né? Mas, para isso, eles precisam ter profissionais que tenham um currículo adequado, né, à realização dessas terapias. Nós sabemos que os terapeutas eles têm currículos diferenciados, né? E é necessário que eles realizem algumas especializações, realizem alguns estudos especiais para tratar desse assunto que é tão especial, não é? Então, é necessário que eles tenham um currículo adequado, é necessário que eles tenham uma rede no domicílio ou próximo ao domicílio daquelas pessoas que venham a se submeter com as terapias para evitar que modifique demais a rotina daqueles que dependem dessas terapias e que evitem também o que venham prejudicar sua carga horária de estudo, sua carga horária de lazer, sua carga horária com a família, né? É importante também frisar que não deve ser atendido em massa, deve ser evitado, né? Aquela pessoa que vai ser atendida, aquele ser humano que vai ser atendido precisa de atenção. Então, é necessário dispor de horários adequados e uma carga horária adequada para aquele atendimento. Então, não basta dizer que vá atender na rede credenciada, tem que atender especialmente aquela pessoa. Caso o plano de saúde ele assuma essas condições, primordialmente poderá ser atendido na rede credenciada e não numa rede privada à escolha. Mas caso não possua, então o plano terá que arcar com esses custos de uma rede adequada em si, né? Que será a rede privada. Esse é o que a gente, né, enfim, enxerga como cenário ideal, Sim. né? Mas o cenário real, de fato, as pessoas têm conseguido, têm acessado, porque sim, a gente escuta, né, muita gente
queixa de todo mundo é: ah, não, no plano tem, mas aí descredenciou, não tem mais. Ou então é muito longe. Eu moro, sei lá, em Casa Forte, mas só tem no Rio Mar. Enfim, para vocês que não são daqui, né, de Recife, que não sabem, mas enfim, tem uma distância razoável em horário de trânsito. Desculpa interromper. Boa Viagem é uma cidade diferente da Zona Norte. Nós que somos da Norte, nós sabemos disso. As pessoas que talvez estejam escutando a gente em outras cidades não saibam, né, o Rio Mar e Casa Forte. Mas Mas nosso enfim, país é Casa Forte, né? veja. Isso, nosso país é Casa Forte. Então, assim, é uma queixa recorrente, né? Eu digo Sim. que é uma queixa gigante, recorrente, porque geralmente a disponibilidade na rede credenciada e aí não tem, na verdade, todas as terapias que devem ser fornecidas, aí até começam fornecendo todas, aí depois param, suspendem. Essa criança muitas vezes fica ali com um tempo sem algumas terapias, aí depois, não, voltou, mas voltou lá, como eu falei, no Rio Mar, lá em Boa Viagem, lá em outra cidade, distante, enfim. Qual é a realidade, de fato, da efetividade dessas demandas? Olha, é muito importante a atuação de um advogado que dê atenção a essas circunstâncias, não é? Porque quando houver uma quebra de rotina ou então há uma quebra de atendimento com relação às terapias voltadas ao autismo, é necessário que isso seja peticionado nos autos, seja prontamente informado, porque claramente os parâmetros postos ali no incidente de ação de incompetência estão sendo quebrados. Então, esse seria o primeiro parâmetro, atender na rede credenciada. Mas caso não haja possibilidade, vai se seguir aos demais parâmetros, que seria o custeio, sim, numa rede que esteja adequada à rotina daquele paciente que precisa dessas terapias, né? E ao custo do plano de saúde. Sim. Então, eu observo que seja de suma importância um advogado atuante, ativo, que possa prontamente informar isso nos autos de um processo que está correndo, para que não haja uma perda de tempo. Porque o tempo para as terapias ele é essencial, né? Como nós falamos agora há pouco, né? Quanto mais cedo as terapias, melhor será a adaptação, melhor será a evolução. Então, um profissional de direito que pretenda atuar nessa área, ele tem que pensar no critério tempo, né? De que o critério tempo é essencial no processo, né? Penso que ele não é um processo comum, como os demais, né? Esse se faz urgência a todo o tempo, né? Então, qualquer ponto que venha a surgir, que trate sobre interrupção do tratamento, ou parcelamento de tratamento deve ser informado imediatamente. E eu e Marcelo, a gente, como eu disse, né, a gente advoga muito parceria e a gente atua tanto em reajuste quanto, muitas vezes, em negativa de tratamentos. Autismo não, mas muitas vezes negativa de terapias, tem alguns casos que não são de autista, mas de outros espectros, enfim. E a gente também vê que existe realmente uma queda de braço, assim, entre a operadora. A operadora quer fazer a conta fechar a qualquer custo no autismo. Isso muitas vezes significa sessões coletivas, sessões curtas, né? Eu vejo que muitas vezes o mínimo é 40 minutos, 1 hora com um determinado profissional, e eles querem colocar sessões de 10 minutos, 15 minutos, né? E eu acho que no autismo isso acaba tendo uma influência de muita significância, né? Eu vejo muita gente, inclusive, discutindo essa mudança de rede, dizendo assim, olha, meu filho não tem como. Tá hoje com um profissional, amanhã com outro, semana que vem com o terceiro, na outra com outra pessoa, e não ter nenhum tipo de vínculo com aquele psicólogo, com aquele terapeuta ocupacional, com aquele fonoaudiólogo que vai acompanhar ele nessa trajetória. Então, eu acho que diferente, talvez, de todas as demandas que a gente atua, porque muitas vezes as demandas que a gente atua, ainda que sejam de terapias voltadas para outras coisas, o problema é muito mais além, quando a gente está falando de uma criança, e assim, não sei, teu filho é criança? Sim. Eu tenho 2 filhos crianças, então assim, velho, se eu levar ele hoje para o dentista, semana que vem para outro, ele não vai aceitar tão bem uma das duas. Pode ser que ele é a minha segunda, Ou então né? mudar o professor da escola, né? De uma semana para outra. Já é uma né? super adaptação, que não vai ser mais aquela Claro. tia, né? Enfim. Eu acho, na verdade, eu tenho uma grande convicção que hoje, principalmente nós três que atuamos também nessa área de saúde, a gente exerce, além da advocacia, um papel educativo, né? Porque eu acho que é o maior empecilho da gente na área de saúde é essa questão das pessoas estarem conscientes dos direitos que elas têm.
porque eu brinco sempre no Instagram dizendo que as pessoas no âmbito da saúde têm uma percepção inversa, no sentido de que verdadeiramente acham, ah, não, meu plano é aquele que é bem baratinho, não tenho direito, eu não vou ter direito a essas terapias, eu não vou ter direito a essa cirurgia. Ah, não, mas é porque meu plano é local, então, assim, é só para atender Recife, eu moro em Olinda, então eu vou ter que... Enfim, as pessoas realmente, elas se limitam nas crenças sociais que têm diante dos planos de saúde, de que o rol é taxativo, enfim, e acreditam naquilo e ali elas aceitam. Entende? Então, eu acho que a gente tem que exercer um papel educativo no sentido de educar essa população dos direitos que elas têm, né? No aspecto da saúde, porque a saúde, como eu sempre digo, é vida. O tempo na saúde implica, muitas vezes, sobrevida, evolução. Enfim, nesse tocante do autismo, eu acho que é ainda uma temática com mais dificuldade, porque é uma temática, querendo ou não, mais recente, em termos jurídicos, em termos de deferimento pelo plano, enfim, de custeio integral, que as pessoas realmente até demoram para um diagnóstico, depois demoram para conseguir esse tratamento e tem essas percepções inversas em relação ao plano de saúde. Então, eu acho importante aqui, nesse episódio, enfim, que a gente está falando especialmente desse tema, a gente elencar alguns direitos, né, que as pessoas autistas têm diante do plano de saúde, independentemente, gente, do plano que seja, né? Se for. É porque a gente não pode listar as operadoras, mas, enfim, daquela menor, aquela... Ah, é a mais top de todas, enfim. É o seu plano de saúde e é o que deve ser coberto, né? Então, acho que a gente pode enumerar até para as pessoas terem consciência do que elas têm. Porque muita gente fala, ah, tem que ter o AT, ah, mas tem a terapia tal, ah, mas tem a questão da música. Enfim, é tanta coisa que elas não sabem. Ah, não, a música é pelo plano, mas o AT não. Ninguém sabe nada. Assim, quando vai ver de fato, não é todo mundo que tem um acesso. Hoje em dia é mais fácil ter ali, a gente muitas vezes está no Instagram fazendo esse papel educativo, mas é difícil. Muitas vezes a gente está triste, desesperado com aquele diagnóstico. A gente precisa justamente de alguém para dizer aqui, olha aqui, são esses direitos que vocês têm. Então, eu vou passar para vocês dizerem Olha, os direitos. eu acredito que a gente precisaria de diversos podcasts aqui para tratar sobre esses temas que foram muito importantes, né? Primeiro, foi tratado aqui que a indicação de que alguns planos de saúde fazem alguma espécie de terapias coletivas, né, em si. Me espanta muito quando o plano de saúde ele se... bom, ele deveria ser um tratamento suplementar de saúde, né, na ausência de vontade de seguir pelo SUS, as pessoas pudessem ter acesso a tudo aquilo que precisem com relação à sua saúde. E muito me espanta também quando o plano de saúde faz uma análise personalíssima de quem contrata, né, porque ele é enviado um representante do plano de saúde para poder tratar com determinada pessoa, é preenchida uma ficha, ali são perguntadas diversas condições sobre a vida pessoal da pessoa e da família ou da empresa que, enfim, que irá contratar. E após o fechamento do contrato, ele deixa de tratar dessa forma personalíssima, né? Ele passa a tratar de uma forma coletiva, né? Quando que o espectro ele é altamente personalizado, né? Não se pode dizer que um portador de TEA seja igual a outro, né? Também não posso dizer que um ser humano é igual a outro. Claro, Então, consequentemente, cada um tem sua necessidade. Então, sobrevoando um pouco aqui sobre os temas tratados, me causa espanto e descumpre, sim, o que nós temos de jurisprudência dominante quando o plano de saúde ele não trata de forma personalíssima as condições dos portadores do espectro do autismo, né? A gente poderia falar, assim, no geral, que eles têm direito a uma terapia individualizada, por exemplo? Eles têm direito a tudo que se refere à dignidade de sua saúde. Primeiramente, deve ser feito um prognóstico dele junto com sua família para saber quais são as reais necessidades daquele paciente, como qualquer clínica privada que ele vá, iria ser feito dessa forma, para que os profissionais adequados indiquem quais as terapias a serem realizadas, de que modo sejam realizadas
e qual duração deverão ser realizados. Eu não posso identificar que todos necessitam do mesmo tipo de terapia, Uma receita de bolo. uma receita de bolo pré-fabricada, e que todos poderão estar juntos realizando a mesma terapia. Então, quando eu falei no início que me espanta, é por conta disso, né? E existe um conceito médico de que o laudo médico deve ter prevalência. Então, tudo isso vai se iniciar com o laudo médico, e os demais profissionais vão ter parâmetros sobre esse laudo médico, sobre o modo e o tempo da realização dessas terapias, né? Então, de fato, quando os planos assim o fazem, automaticamente estão descumprindo, né? E terão que arcar com os custos da rede privada, né? Bom, se eu não tenho condições de assumir o tratamento tão importante quanto esse, eu deveria arcar com os custos onde quem puder realizar essas terapias, assim o façam. E existe uma gama de direitos, né, que as pessoas pensam que não tem, mas ele parte do primeiro de todos, o direito constitucional da dignidade, né? O primeiro direito daquele paciente é ser tratado de forma digna, né? E a forma digna é que ele pagou por um plano de saúde, imaginando que teria acesso a um tratamento especializado e não teve. Então, ele terá o direito de restabelecer a sua dignidade. Quem o acompanha? Bom, quem o acompanha normalmente também vai adquirir, paralelamente, alguns direitos. Por exemplo, redução de carga horária em seus serviços, né? Inaugurado inicialmente quanto aos servidores públicos federais. Então, aqueles, nada mais justo, né? Nós sabemos que o quantitativo de terapias são diários ou semanais são muito altos, e aquele paciente tem que estar acompanhado de alguém, né? E normalmente ele é funcionário ou servidor público, que estadual, municipal, federal, que precisa estar ausente das suas funções para estar ali. Então, é possível que haja uma redução de carga horária sem redução de vencimentos, né? Existem benefícios tributários, né, com relação ao transporte daqueles que dependem de alguém para levá-los para as terapias. Então, eles podem adquirir automóveis com alguns descontos tributários federais, né? Poderá haver desconto relativo ao imposto de renda. Então, por isso que eu falei, precisaríamos aqui de uma gama de vários podcasts aqui para poder explicitar todas essas condições, mas resumindo, o que se busca é trazer dignidade e adequação a essas terapias, né? Para que garanta que haja a disponibilidade total daquele paciente para realizar terapias, e que ele possa ter o direito de ser acompanhado pelo seu representante legal para poder cuidar desse paciente. O objetivo final é este, em resumo, né? Claro que, como eu falei, para poder passar horas aqui tratando o assunto, né? Vai além do direito da saúde em si, né? Tem outros direitos, enfim, questões tributárias, previdenciárias, mas eu acho que um outro ponto importante da gente esclarecer aqui no podcast, até porque, como eu digo, muita gente vai escutar, e é uma dúvida recorrente entre principalmente os pais, né, os genitores, enfim, os cuidadores dessas crianças, é em relação à carência. Se configura ou não uma doença pré-existente, né, que em tese não é, mas enfim, para a gente esclarecer aqui bem direitinho, de modo bem informal, para que essas pessoas entendam esse direito que elas têm no tocante a essa contratação de um plano. Bom, de fato não é uma doença pré-existente, não é? É um espectro, né, que se está inserido, e se faz urgente e premente que as terapias sejam realizadas. Há pouco tempo discutimos que o quanto antes sejam realizadas as terapias ou intervenções voltadas ao paciente com espectro autista, mais interessante será a evolução desse paciente. Então, quando se trata sobre o critério de urgência e emergência, eles não estão afetos à carência do plano de saúde, como bem sabemos. Então, não há o que se temer com relação a esse ponto, né? Inclusive, alguns planos de saúde deixaram de colocar em seus textos de defesa esses itens com o passar dos anos, porque a jurisprudência ela foi evoluindo e foi se estratificando, né, com relação a isso, e, de fato, passou a ser uma rotina já não mais trabalhar como
como carência dentro dos processos. Mas, infelizmente, né, a realidade é que as operadoras elas continuam negando muitas vezes sobre esse argumento. Então, por isso que é tão importante educar a população nesse sentido, de que não é doença pré-existente. E um outro ponto também, que é uma dificuldade muito grande da população, é contratar esse plano, né? Fazer a adesão a esse plano. Então, Eu ia muito te falar isso agora. Era a próxima fala. Eu tenho atendido muita gente que tem filho no espectro e que quando chega para contratar, que preenche, o próprio corretor diz, não, olha, a operadora recusou a contratação, não só daquela pessoa, ela recusou a contratação de todo o grupo familiar. Qual o motivo? Ah, não quis dizer não, só não aceitou a contratação. Então, isso tem acontecido de forma recorrente. Na verdade, a gente sempre fala isso aqui, inclusive eu e Marcela, a gente tem um cerco que se fecha ali no segurado. Se antes a gente falava, o judiciário muitas vezes até entendia que existiria uma livre escolha, a pessoa, tá achando ruim o plano X, contrate o plano Y, procure outro, vá conforme a sua conveniência e tal. Isso hoje não existe mais. Na verdade, muita gente, ontem eu atendi uma pessoa que ela declarou que o filho estava no espectro, ela cancelou o plano dela original, e aí o corretor da atendente estava tudo certo. Quando chegou para pagar o boleto no dia, na data vencida, não estava o boleto disponível. Quando ela questionou, ela disse, não, a operadora tinha dado ok, mas depois ela disse que não queria mais. Ela, e agora? Eles, eu vou fazer o quê? Porque eu ia contratar, estava tudo certo, o corretor me prometeu, eu cancelei meu plano anterior, e essa nova operadora, que tinha aparentemente aceito sem nada formalizado, emitiu um boleto que, tudo bem, pode servir até de uma prova parcial, mas recusou a contratação não daquela. Então, a gente não fala de escolha de risco detalhado, né? Porque ele não recusou a contratação daquele paciente, daquele segurado. Ele recusou a contratação de todo o grupo. Ele disse, não me interessa mais. Por quê? Não vou dizer, só não me interessa mais. Então, a gente sabe que é uma situação que termina que o segurado que talvez tenha filho no espectro e tenha um plano de saúde, é melhor ele mantê-lo naquele plano de saúde, pelo menos momentaneamente, né? Eu acho que seria uma opção viável para ele. Sim, nós estamos aí tratando sobre uma hipossuficiência latente, né? Se já existe a hipossuficiência tratada no Código de Defesa do Consumidor, observe que ela se torna latente. E essa discussão ela tem que ser ampliada, né? Para que não se dependa apenas do judiciário para se resguardar, que o judiciário estará pronto, né, claramente, para poder resguardar esses direitos, mas penso eu que essa discussão ela tem que ser amplificada, né, para que somente os órgãos de proteção e as casas legislativas venham tratar esse assunto de uma forma mais adequada, mas esclarecendo para todos, o judiciário sim está pronto para atuar e é necessário e é possível que se acione um advogado ou defensoria pública necessária para que se mantenha esse direito de contratação. Eu acho que, assim, eu vivi pouco a situação do autismo na ação, né? Antes eu ajuizei algumas ações no passado, como eu te disse, eu parei de ajuizar e depois a gente começou agora, há pouco tempo, nossa parceria, né? Claro. E aí eu me recordo que quando eu ajuizei, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, era um direito que era fácil, mas na verdade o judiciário ele estava preparado, as operadoras é que não estavam preparadas para as demandas. E elas se prepararam, eu acho, viveram um momento de mais dificuldade, e aí eu falei, peraí, será que isso está certo? Eu parei de atuar um tempo e eu acho que depois do IAC, eu não acho que é um processo fácil, como a gente conversou, não acho que é um processo fácil, como muitas vezes é um quimioterapia oral, por exemplo, que é um processo muito tranquilo, muito rápido, muito objetivo. Entregou a medicação está certa, essa está certo, o processo está resolvido. É um processo que envolve elementos subjetivos muito mais complexos, né? De descumprimentos, enfim. Sim, subjetivos e de continuidade, né? Porque ele vai se desenvolver por um período bastante alongado do que efetivamente um procedimento cirúrgico ou o procedimento de uma medicação. Então, se torna mais complexo por conta da sua longevidade em si. Se tornou complexo para o Poder Judiciário porque o magistrado haveria de meditar sobre essa longevidade das terapias. Por isso que o incidente de ação de competência, quando parametrizou a questão, foi de suma importância, né, para o fato. Hoje eu percebo isso. Quando eu vi aquele teu julgamento da sustentação oral, eu falei, rapaz, a pessoa está muito preparado, né? Eu tinha um receio, como a gente conversou no passado, de será, meu Deus, que é uma ação que é... Eu não vou dizer que é tranquila, porque eu não acho que é, justamente pela continuidade. Eu acho que nenhuma terapia que é continuada, ela vai ser um processo fácil. Mas
rapaz, é isso. E eles discorrendo lá, e eu, Me permita isso. tá muito bom isso. Naquele momento, nós fizemos uma discussão que foi fantástica, que foi sobre suppressio e surrexio. Desculpe o termo, mas foi o que foi discutido naquela Foi. questão, e que determinado plano de autogestão, ele iniciou sua operação não prevendo a realização de terapias em sua rede credenciada. Então, nos dois primeiros anos de sua operação, ele não tinha rede. Então, ele passou a bancar na rede privada, né, em si, a realização das terapias. Ele começou a se preparar, como você falou, começou a se preparar com relação à sua condição interna e criou uma estrutura para atender essas terapias. E 2 anos após, ele notificou os seus credenciados dizendo que não ia mais arcar com os custos privados, né? Ou seja, inicialmente ele criou uma expectativa contratual de que as partes poderiam buscar a rede privada, né? E depois ele queria retirar esse direito efetivamente dos seus credenciados. E para o direito, né, quando você suprime uma condição contratual e cria uma expectativa negocial nova, né, surge um novo direito, né, é o chamado surrection, ou surreição, ou criação, né, surge um novo direito. E esse direito é plenamente aplicável àquele contrato. Então, sabe que aquela discussão foi fantástica. Foi, né? foi muito E foi aprofundada. foi quase que inédita aqui no Tribunal de Justiça. E muito me orgulho. Eu até escrevi um artigo no Diário de Pernambuco tratando sobre isso, porque muito me orgulhou participar daquela E a discussão. Câmara toda discutiu, né? Então todos abriram o microfone. Pois é, porque falaram. aquela discussão não estava ali clara no contrato, não estava, muito menos no contrato de adesão, né, do plano de saúde, muito aplicativo, muito menos através de troca de mensagens ou relacionais, mas as expectativas implícitas contidas naquela relação jurídica foram levadas em consideração nesse julgamento. Veja que fantástico, né? Veja que inteligência de nossos julgadores aqui ao tratar desse assunto. E fico feliz, né, de ter participado disso. Foi muito legal a discussão. A gente discute muito surrecto e supresso, e quando a gente fala exclusão dependente, tem acontecido bastante. Sim. E a operadora diz assim, não, olha, Sérgio era para ter sido excluído do plano de saúde dele quando ele fez 21. Agora, Sérgio tem 45, eu vou excluir. Como assim? Muito surrecto e supresso nesse tipo de discussão. Mas não nessa matéria ainda. Não, claro, de jeito não nenhum, nessa no matéria. tocante. No tocante a essa matéria. Então, eu achei lindo, né? Ter Foi participado muito daqui. legal. E até festejei a própria defesa oral do apelado, né? Desculpa, do apelante, né? do plano de saúde, que foi fantástico também, tratou o assunto, né, em si, com muito respeito. E aí conseguimos lá o resultado que você viu. Foi, claro. Foi muito bom. E eu gostei muito de ver assim, o tribunal realmente engajado na discussão aprofundada de uma matéria que não é fácil, né? Autismo não é uma matéria. E como eu disse agorinha, uma matéria, por exemplo, quando eu e Marcela, a gente fala assim, vai atender um paciente que é para fazer uma cirurgia por robótica. Recentemente, Marcela estava com um cliente que era assim. É uma discussão tranquila. Ele vai fazer o procedimento dele, aí daqui a 10 dias vai sair a liminar, ou o plano vai cumprir, ou não vai cumprir, vai precisar de bloqueio, mas enfim, realizou a cirurgia, acabou a discussão, você vai discutir, realmente vai manter a liminar, claro que geralmente mantém, vai ter o dano moral, tudo bem, mas um procedimento que é único é uma coisa que é muito mais tranquila. Qualquer tratamento que é continuado, como eu te disse, eu atuava porque é autismo, eu fazia muita questão de terapia, muitas vezes para Parkinson, e às vezes com muitas decisões muito inteligentes aqui no Tribunal de Justiça, muitas vezes com musicoterapia, com pilates. A gente precisou mantendo pilates para a pessoa que tinha, na verdade, um Parkinson muito avançado e era jovem, era uma paciente de 40 e poucos anos. E o tribunal manteve e disse assim, olha, o laudo médico, a prescrição do médico, ela é soberana. Soberana, exatamente. claro. Ele não vai discutir aqui, mas será que o plano... Não, o plano tem que custear. Ele não é por fisioterapeuta, não vai ser realizado para o tratamento dessa doença, então vai precisar. Quando muito o magistrado, quando decide, e de forma inteligente eu reputo, ele indica que de tantos em quanto tempo deverá ser juntado um novo laudo. Óbvio, para saber sobre a evolução ou involução com relação às terapias adotadas. E eu vejo disso também como de grande sabedoria. Né? Claro, né? Eu falei agora há pouco sobre longevidade. A gente está falando aqui de um tratamento longevo. Então, se pode entender que as mesmas terapias iniciadas nos 2 primeiros anos sejam aquelas nos próximos 5 anos.
a serem Como é que funciona na realizadas. prática? Só por curiosidade mesmo, doutor Sérgio. Assim, eu realmente não sei. O objetivo é a evolução, né? O objetivo é que as terapias elas venham trazer dignidade e venham trazer evolução à vida Mas geralmente daquele paciente. pode diminuir o tempo, diminui ou tira algumas terapias, por Sim, exemplo. sim. Ou podem ser substituídas por outras até então que não se observe a necessidade. Há de se falar de uma criança portadora do espectro é diferente de um adolescente portador do espectro, é diferente de um adulto portador do espectro, né? Então, consequentemente, as necessidades elas vão também, eu não posso dizer evoluindo, mas elas vão se modificando, né? Com relação a esses pacientes. Então, naturalmente, a gente tem um processo de grande longevidade que é necessário que a justiça ela tenha pleno entendimento de quais as necessidades futuras, né? Então, eu não posso dizer que é uma liminar de preço fechado. Não há de se falar assim, né? Então, ela pode aumentar a quantidade de terapias ou ela pode vir a diminuir. Entendi. Certinho, a gente vai se encaminhando aí pelo tempo, né? Mas geralmente eu termino já com uma pergunta. Eu queria fazer, eu te perguntei se eu poderia falar, né? E você já falou que tá no espectro, que você já tem esse diagnóstico faz um tempo. Uhum. E eu acho que a gente até comentou sobre isso. Quanto mais pessoas que estão na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, próximo, atingem altos patamares, como você é uma referência, né, pra gente, e advogando na causa, advogando também em outras áreas, e sendo referência aqui em Pernambuco, o que é que você poderia, assim, dar de recado social sobre essa situação? Bom, eu acredito em mim, eu acredito na causa, eu acredito na beleza das pessoas, na beleza dos seres humanos, e frente a isso, isso me dá uma energia para poder atuar em favor dessa área, me dá uma energia de me conhecer cada vez mais, de poder participar dessa evolução na vida de cada pessoa que precise de fato disso, e essa energia me faz ir adiante, né? Eu não acho que eu conquistei tudo na minha vida, eu creio que eu posso conquistar ainda muito mais, né? E eu, eu sou abençoado por me cercar de pessoas que possam me garantir isso, como vocês, né? E também aquelas que trabalham próximo a mim, minha família, como eu expliquei inicialmente, que teve um papel excepcional, né, primordial, para que eu pudesse chegar até aqui. E, porém, eu fui um privilegiado, e nem todos o são, né? Então, frente a isso, como discutimos inicialmente, é o papel social que eu acredito que eu tenho, de que eu possa ajudar aqueles que não tiveram o mesmo privilégio que um dia eu tive. Então, eu me emociono ao defender essas questões. Eu acho que você viu isso lá no tribunal por conta disso, porque eu vejo que aquilo vai fazer parte eternamente na vida daquela pessoa. Então, se eu puder ser luz, ser brilho, eu até escrevi sobre luz essa semana no Diário de Pernambuco, se eu puder ser um pontinho de luz na vida dessas pessoas, eu já ficarei muito satisfeito com isso. O advogado de saúde tem muito esse papel, né? Total. Assim, é comovente. Eu vivo, inclusive, obviamente não de forma igual, mas eu sou portadora de uma doença rara também, que se chama chacondroma. E assim, eu cresci, eu descobri isso desde que eu tenho 1 ano. Na verdade, 1 ano eu não estava nem consciente de que eu sabia daquilo. Mas o quão é importante, veja, não é nem meu local de fala, né, a questão do TEA, mas eu fui essa criança que talvez eu tivesse crescido com esse pensamento limitante ou de que eu não conseguiria, né? Eu tenho vários tumores dentro do meu corpo, assim, eu tenho mais de 20 tumores espalhados no meu corpo inteiro, e não me limitou de fazer absolutamente nada, seja fisicamente, seja mentalmente, né? Me formei, atuo nessas causas também de saúde, e é diferente, de fato. A gente tem já isso do advogado de saúde, daquela alegria sem fim. Eu digo, meu Deus, eu não sossego quando a liminar não é cumprida, assim. Quando cumpriu, aí eu, ai, Graças respirei. a Deus. Isso são, assim, em todos os casos. Mas quando a gente tá nessa pele também, é diferente da gente saber o quanto, de fato, impacta na vida dessa pessoa que teve acesso a esse tratamento, a essa cirurgia, seja de uma retirada de um tumor, ou seja, dessas terapias no tocante, né, aí ao autismo.
Então é isso, gente. Temos aqui mais um episódio para vocês. Sigam nossas redes sociais. Não, primeiro ative o sininho, é verdade. deixa um comentário, deixa seu like, né? Isso é legal. Compartilha. Compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. A gente Dá nunca o sabe. like. Compartilha. Isso é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais. @ Marcela Anes. Marcela com 2 L's, Anne com 2 N's. @irisnavais.dv, @pode direito ao ponto. Foi um prazer, gente. Foi maravilhoso. Eu espero ter participado de outras oportunidades. Viu? Não, com certeza não falta não. Foi ótimo, Serginho. Muito obrigada mesmo. Assim, como eu te disse, você é uma referência. E ter você defendendo essa causa, assim, advogado de direito da saúde, e eu já advoguei em outras áreas bastante, nada se compara a advogado de direito de saúde. Realmente, você muda a vida daquela pessoa em tudo. Então, não notei que você tinha ficado emocionada, até porque você estava bem rouco na ocasião, então não consegui identificar. Mas acompanhei, foi incrível. E tenho certeza que você mudou o destino de várias famílias aí da sua história. E isso eu acho que é o mais incrível aí na vida da gente, que é advogar saúde. Muito obrigado. Obrigada, gente. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.